Oi. Boa noite, mais uma vez. Eu só esqueci de dizer... Obrigada, irmão. Eu esqueci de dizer um detalhe do nosso ministério, né? Vocês estão vendo uma câmerazinha aí? Não vai... Não, fica à vontade, fica à vontade. Sinta-se como se estivesse na sua própria congregação. E esse ministério, ele, além do propósito de ir abençoar a igreja do Senhor em vários lugares, com aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, repartir com os irmãos aquilo que Deus já tem transbordado sobre nós, a gente tem um propósito também de divulgar essas verdades, divulgar a palavra através da internet. Por que isso? Porque quando a gente vem aqui, a gente ministra para vocês, tem aqui algumas pessoas, mas quando você ministra e joga isso na internet, muitas outras, até em outros lugares do mundo, podem receber do Senhor. E nós temos que usar as ferramentas que temos hoje, né? A tecnologia ela é usada para muita coisa nociva, mas o Senhor permite que a gente use para coisas boas e nós vamos combatendo, usando também essas ferramentas que temos hoje. Então, nós temos um canal no YouTube. Você colocando no Google Ministério Águios, YouTube já vai aparecer. Tem a logomarca, é branca e preta, é uma logozinho redonda, acho que está na camisa deles aí, não sei se vocês viram. Então, nesse canal você vai encontrar pregações, né? A gente está gravando e vai colocar. Vocês vão encontrar também ministrações feitas em estúdio, em casa. A gente grava pequenas reflexões, mensagens, alguém aqui já viu. E também alguns louvores, mas a maior parte é a parte do ensino da palavra. E vocês vão encontrar lá testemunhos, vão encontrar lá mensagens voltadas para a família. E nós temos também, para aqueles que não têm acesso à internet, eu sei que a internet está difundida, mas alguns ainda não têm, ou têm dificuldade em usar. Nós temos algum material em DVD. E aí a gente traz, quando a gente vem para as igrejas, caso haja interesse de vocês, nós trouxemos o DVD com um testemunho meu, o DVD do testemunho que está no YouTube, para quem quiser assistir, mas quem não puder assistir, tem o DVD aí, quem quiser nos abençoar também. Tem o DVD e tem um DVD com uma série de mensagens voltados para a mulher. É o DVD Mulher Cristã, da irmã Juliane Silva, que não se encontra aqui, mas também faz parte do ministério. Nem sempre dá para a gente trazer todos, mas a irmã Juliane gravou uma série de mensagens sobre a mulher. O papel da mulher na igreja, o papel da mulher como esposa, como mãe, como profissional. E a gente tem esses DVDs ali, o nosso desejo é abençoar vocês, então a gente cobra apenas, basicamente, o que foi gasto, com capa, com tudo, é R$5, quem quiser levar, tá bom? Se vocês conhecem alguém que não acessa a internet e, de repente, a pessoa tem um DVD em casa, quiser abençoar, fiquem à vontade. Amém? Então, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu queria que vocês abrissem, fiquem à vontade para abrir, a palavra do Senhor em Romanos. Romanos 8. Romanos 8. Vamos começar no primeiro verso. Amém? Todos encontraram? Romanos 8, versos 1 e 2. Texto super conhecido, vocês vão dizer até de cor, eu imagino. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei, do pecado e da morte. Amém? Fiquem à vontade para se sentar, viu? Eu vou ficar lendo, voltando, mas... A gente lê muito esse texto, nós lemos muito isso quando a gente está evangelizando alguém que a gente quer que seja liberto pelo poder de Deus. E a gente costuma dizer, olha, e as pessoas às vezes dão desculpas para não virem para Deus,
Não, mas eu tenho que me consertar primeiro, né? Às vezes a pessoa se desviou. Não, eu só vou voltar quando eu me consertar. E às vezes a gente usa esse texto aqui para dizer, não, meu irmão, venha para Jesus, porque em Jesus isso aí vai ser apagado. Em Jesus não há condenação. A gente usa muito isso para evangelizar, para trazer pessoas para Cristo. A gente diz, Jesus te ama, Jesus quer mudar a sua vida, Jesus tem um plano para a sua vida. Só que às vezes o que parece é que a gente usa esse texto para atrair pessoas para Cristo, mas a gente esquece dele para os que estão dentro da igreja. Sabe como é que isso acontece? Quando as pessoas pecam e a gente afasta da comunhão da igreja. Quando as pessoas pecam e elas não se sentem à vontade para confessar o seu pecado para ninguém, porque elas vão encontrar dedos acusadores. Pessoas apontando o erro, como se fossem juízes, né? E a gente precisa lembrar que esse texto está na Bíblia, porque a gente fala disso para evangelizar pessoas, mas a gente esquece. E às vezes a gente esquece desse texto em relação a nós mesmos. Às vezes a gente erra, a gente peca, a gente comete falhas. Eu não sei vocês, mas eu sou pecadora. Eu cometo falhas todos os dias. Eu imagino que estou cercada por pecadores. Mas a gente peca e a gente esquece, às vezes, que é pecador, que nasceu assim e que a gente só é liberto disso porque Jesus nos salvou. A gente só tem acesso a Deus, você e eu só temos direito de chegar próximos de Deus porque Jesus derramou o seu sangue. E o sangue dele está sobre nós, assim como o sangue do Cordeiro estava sobre os umbrais, nas portas das casas dos israelitas, dos hebreus no Egito. E é por causa disso que eu e você podemos chegar a Deus e chamá-lo de Pai. É só por causa disso. Mas aí quando a gente peca, a gente esquece disso às vezes. E aí fica se condenando, fica se acusando, e aí não quer mais orar, não quer mais ir para a igreja. Não... Muitas vezes o nosso pecado pesa em nós de uma forma que não é bíblica, porque o peso do nosso pecado já foi levado por Jesus. E a mensagem aqui não é para dizer peque à vontade, não é isso, né? O próprio escritor aos Romanos, que é o apóstolo Paulo, em outro texto ele diz, não é porque você recebeu a salvação pela graça que isso vai dar direito a você de pecar deliberadamente. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês é lembrar a vocês a identidade de cada um de vocês, de filho e filha de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Jesus, por meio de Jesus, nós fomos feitos, nós tivemos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 1. Diz que por causa dele, aqueles que creram no nome dele, tiveram o direito de serem feitos filhos de Deus. E aí na continuação do texto ele diz que a filiação não é natural. Não é que Deus nos gerou naturalmente, nós somos gerados por pai e mãe. Mas é uma filiação que é espiritual, é o que a gente chama de novo nascimento, né? Então nós nascemos de novo quando recebemos a Cristo. E a gente precisa lembrar que somos filhos e filhas. Um filho é filho, sempre filho. Ele pode até se afastar, mas ele é filho. E às vezes a gente se relaciona com Deus como se a gente fosse apenas servo e escravo. Foi cantado aqui, né? Não quero ser apenas servo. Eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu filho. E para ilustrar isso que eu estou falando, eu queria ler com vocês um texto super conhecido. Não vou trazer nada diferente aqui para vocês, mas quero relembrar a vocês aquilo que muitas vezes no dia a dia a gente esquece, a nossa identidade de filhos de Deus. Então vamos ler a parábola do filho perdido, ou do filho pródigo. Está no livro de Lucas, capítulo 15. Lucas 15. A partir do verso 11. Contextualizando vocês, Jesus está aqui contando parábolas, né? E ele vem contando parábolas que falam de algo que é a mesma coisa. Ele fala 3 parábolas, mas para explicar a mesma verdade espiritual. Para explicar que eu e você somos preciosos.
Que aquele que está perdido, que aquele que está afastado, ele é precioso para Deus. E nesse contexto aqui, o que está acontecendo? No início do capítulo 15, se vocês observarem o verso 1, diz que os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ouvir quem? Ouvir Jesus. Publicanos e pecadores. Eram pessoas vistas como escória da sociedade, como pessoas que não tinham direito. Os judeus viam essas pessoas como alguém que jamais teria direito à salvação, que não tinha direito a se aproximar de Deus. A visão que eles tinham era essa. E aí eles se reúnem para ouvir a Deus. E a gente percebe que pecadores e publicanos, às vezes, ouvem mais Jesus do que outras pessoas que se acham religiosos. E olha, o texto diz o seguinte, verso 2: Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo o seguinte: este homem recebe pecadores e come com eles. Quantas vezes a gente não criticou alguém pelo mesmo motivo? Fulano tem amizade com um descrente, um incrédulo, uma pessoa que está fora da comunhão. Jesus, ele comia com pecadores. Agora, veja bem, preste atenção. Jesus comia com pecadores porque ele sabia que não ia se contaminar. Ele tinha luz suficiente para brilhar e tirar as trevas que estavam naquelas pessoas. Eu e você precisamos ser essa luz também. Ele disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas nós precisamos brilhar a luz que está em nós, que Cristo nos deu. Então, se nós somos luz, a gente se mistura com pecadores para ganhá-los para Jesus. Para que eles vejam que a gente não é aquele povo chato que só quer trazer a pessoa para a igreja. Mas que nós somos pessoas que nos importamos com a vida das pessoas, nos importamos com a sua saúde, nos importamos se ele está desempregado, nos importamos se a esposa está doente, enfim. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Jesus não chegava o tempo todo para as pessoas dizendo: olha, você precisa de Deus. Jesus chegava e começava a falar. E as palavras dele eram vida, né? E as pessoas começavam a ser atraídas por essas palavras. Vamos à parábola do filho perdido? Verso 11, eu vou ler rápido, porque eu sei que vocês conhecem a história. E aí depois a gente vai detalhando ela. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta
são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas, quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Esse é um dos textos mais incríveis do Evangelho. Nesse texto, Deus, ele mostra que ele é pai. Porque aí ele vem falando da moeda perdida, ele fala da ovelha perdida. Até então a gente não entende que Deus é pai. Mas quando ele fala essa parábola, quando Jesus conta essa parábola, a gente entende que nós, em Cristo, somos filhos, né? Não são todos os que são filhos de Deus. A vontade de Deus é que todos sejam, mas são filhos apenas aqueles que creem no nome de Jesus. E Deus se revela a nós como um pai. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês hoje é: como é que você se relaciona com esse Deus? Você é escravo, empregado, servo? Ou você é filho? Como é que você olha para Deus? E sabe, a imagem de Deus, ela tem sido muito corrompida, muito destruída nesse mundo por causa da ausência paterna nos lares. A ausência paterna, seja física ou seja emocional. Às vezes o pai está em casa, mas é totalmente ausente dos cuidados, do afeto com os seus filhos. E me parece que o diabo, sabendo que isso ia denegrir, que ia deturpar a imagem de Deus em nosso coração, em nossa mente, ele começa a atacar os homens e começa a afastá-los do seu papel de pai. E é por isso que às vezes a gente não consegue enxergar Deus como pai. Como é que eu vou chamar Deus de pai se eu não acho que pai é uma figura boa? Assim, se eu não tive um bom relacionamento com meu pai, se o meu pai era grosseiro, se era impaciente, se era ausente, ou mesmo se meu pai morreu e eu era muito jovem, eu não tive essa figura, eu não tive ninguém que me ensinasse o que é ser um pai. E a ausência desse pai faz com que a gente não enxergue Deus como o pai que ele é. Porque a gente projeta as crianças, né? A primeira imagem de uma divindade, digamos assim, que ela tem é o pai e a mãe. Até que ela saiba que existe um Deus, a figura que ela adora é a mãe. Depois que ela sai daquele processo de bebezinho, é a mãe e o pai. Tem uma fase da idade deles que é o pai, que é o adorado, o objeto da adoração da criança. E aí, quando essas figuras de adoração começam a agir contrariamente àquilo que Deus faz, àquilo que Deus quer, a gente começa a colocar no nosso coração, na nossa mente, essas ideias de que Deus não pode ser um pai, de Deus não pode ser bom, Deus não pode ser paciente, Ele não pode ser compassivo, Ele não pode ser amoroso. Eu não consigo enxergar Deus como pai. Eu enxergo como Senhor, e aí quando eu oro eu chamo de Senhor, mas eu não consigo nem chamar. Gente, tem gente que não consegue nem chamar Deus de pai. Porque teve um relacionamento difícil com seu pai e isso não foi quebrado. E ficaram feridas e traumas no seu coração, porque a ausência paterna deixa feridas profundas no nosso coração. E a gente não tem a gente tem essa dificuldade. Mas quando a gente olha para esse texto e a gente vê Deus se revelando como um pai que recebe o filho, e a primeira coisa que ele faz é honrar aquele filho que não merecia honra, é abraçar, é beijar, é correr em direção àquele filho que não merecia. E quem de nós merecemos um abraço e um beijo de Deus? Quem de nós merece? Algum de nós merece? Nós não merecemos, mas Deus é gracioso e Ele nos ama. E aqui nós vemos 3 figuras principais nessa parábola. Nós vemos o filho mais novo, nós vemos o filho mais velho e nós vemos o pai. E é interessante que cada um deles revela a nós um pouco sobre nós mesmos e um pouco sobre Deus.
A gente vê que o filho mais novo, ele tem uma certa arrogância, uma certa presunção, mas, ao mesmo tempo, ele entende que ele tem direito à herança. Porque ele diz, pai, eu quero a minha herança. Ele entende. E muitos de nós estamos vivendo para Deus, caminhando com Deus, e a gente não entende. A gente lê as promessas da Bíblia e pensa que era só para o tempo da Bíblia. A gente não entende que as promessas de Deus de provisão, de saúde, de paz, de alegria são para nós. E a gente não entende que tem direito à herança. A gente está como o filho mais velho, né? Que estava lá, mas não desfrutava da herança, não sabia que tinha direito a ela. Então, o filho mais novo, ele tem uma certa presunção, mas é interessante, porque ele entende que a herança era dele. E eu não sei se vocês perceberam, mas o pai reparte entre os dois a herança. O pai não entrega só a do filho mais novo, não. Vamos ver em que texto está isso, em que verso? Verso 12. Final do verso 12 diz: assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Naquele momento, o pai não deu só a parte do filho mais novo, ele repartiu. Ele fez por igual. E aí o filho mais novo recebe a herança e ele decide sair. Ele decide viver uma vida longe do pai. Ele decide experimentar uma vida longe do pai. Ele tinha tudo, né? Tinha tudo ali. E ele desperdiça irresponsavelmente essa herança. E se nós formos trazer para a nossa realidade, porque às vezes a gente lê esse texto e a gente diz assim, não, isso aí é para quem está desviado. Às vezes é para nós, sabe? Porque a gente recebe tantas coisas de Deus e a gente faz o quê com essas coisas que a gente recebe? Tudo que nós temos, tudo que nós somos, se nós acordamos hoje, respiramos, estamos aqui de pé, caminhando, é porque Deus permitiu isso. É um presente de Deus, a vida. A nossa família é um presente de Deus, o nosso emprego é um presente de Deus, o trabalho que Deus nos deu, a nossa profissão, as habilidades, os nossos bens. E a gente às vezes está desperdiçando isso, né? A gente acha que não. O pródigo, o perdido, é só aquele que está afastado. Às vezes a gente está sendo pródigo também, está desperdiçando. Às vezes tem habilidades e não usa aquelas habilidades no reino de Deus para abençoar pessoas. E quando ele desperdiça os seus bens, vem a fome, né? Quando ele desperdiça esses bens, ele se vê sem nada. E por que a fome veio? Porque ele estava longe do Pai. Se ele estivesse próximo do Pai, não haveria fome. Lembram que Jesus disse? Aquele que tomar da água que eu tenho para dar, nunca mais sentirá sede. Aquele que comer do pão que eu tenho para dar, jamais terá fome. Eu sou o pão que desceu do céu. Então, perto de Deus não há fome. E aqui a gente precisa enxergar essa fome não só física, mas espiritual. Aquele vazio, aquele anseio, aquela angústia de alma que nós sentimos quando Deus não está no primeiro lugar em nossas vidas e quando a gente está preenchendo a vida com qualquer outra coisa que não seja Deus. Lembrem que parábolas são narrativas do mundo físico, natural, mas que nos ensinam coisas da eternidade, coisas da vida eterna, da vida espiritual. Depois da fome vem o quê? A desonra. Porque ele precisa matar essa fome. E essa fome ele não está saciando mais com o pai, porque ele não está perto do pai. E aí ele se sujeita a cuidar de porcos. E eu imagino aqui que não seja um trabalho, não é que é indigno, todo trabalho é digno. Mas para alguém que tinha tudo, você já pensou? Imagina aí um filho de um grande empresário que tem muito dinheiro e aí pega aquela parte da herança e desperdiça tudo. E daqui a pouco ele está limpando o chão. Talvez ele tenha achado que essa profissão não fosse digna, mas ele está lá, vivendo disso. E vem para ele essa sensação de desonra, não pelo trabalho que ele está fazendo, mas porque ele diz, até os servos do meu pai se alimentam melhor e têm melhor tratamento do que eu estou recebendo aqui. Quando vem a desonra, vem o arrependimento. Ele se arrepende, e vocês sabem da história, foi lido aqui. Ele se arrepende, cria coragem e volta para o pai. Ele volta para o pai. Então esse é o filho mais novo. Agora vamos observar o filho mais velho, essa figura difícil de entender, quando a gente não olha para a gente. Quando a gente olha para a gente se identifica com essa criaturinha. O filho mais velho, ele recebe a herança. Viu? Ele recebe. Só que ele parece que esqueceu que recebeu a herança. Ele recebeu, a gente leu aqui, versículo 2. O pai repartiu entre os dois. Mas ele está de olho na herança que o irmão desperdiçou. Às vezes a gente não se contenta com o que tem, né?
Não desfruta do que tem porque fica pensando no que o outro tem. Ai, fulano nem serve ao Senhor e tem tantas coisas, é tão abençoado. Olhe para dentro de você, veja aquilo que Deus te deu, né? Seja grato por aquilo que Deus te deu. Ele trabalha com o pai. Então, o filho mais velho é alguém que recebeu a herança e está trabalhando. Ele está trabalhando com o pai, ele está ali, próximo do pai e trabalhando. Quando o irmão chega, onde é que ele está? No campo. Ele está trabalhando. Nós estamos trabalhando para o Senhor. Mas será que é só isso que ele quer de nós? Ele age como empregado. Esse filho mais velho age como empregado. Não sei se vocês perceberam, mas quando ele escuta o movimento dentro da casa, o som, a dança, ele chama um servo para perguntar o que está acontecendo. Seu pai, eu não sei aqui se vocês têm um relacionamento com seu pai tranquilo ou é conflituoso, mas se você tivesse uma festa na casa do seu pai, você está no quintal, você ia perguntar a alguém o que estava acontecendo ou você ia lá saber o que era? Me parece que ele não tem intimidade suficiente, ou ele não se sente digno de entrar, de perguntar e de questionar o próprio pai. Então ele manda recado, né? Aí o servo vem e diz que foi o irmão que voltou e está sendo celebrado. Ele reage com ira ao retorno do irmão. O filho mais velho reage com ira, ele diz que ficou irado. Como eu me enxergo aqui, muitas vezes. Como a gente, às vezes, não olha para o outro, olha para aquele que está à margem da sociedade, e a gente, em vez de derramar o amor de Jesus por eles, a gente reage com ira. Sabe, eu vejo, às vezes, nas redes sociais, no Facebook, por aí, pessoas cristãs, que se dizem cristãs, você não vê um versículo, você não vê um testemunho, mas você vê a pessoa acusando isso, acusando aquilo, acusando político, acusando não sei quem, e é só acusação. E aí eu vou olhar, quem é que ele está acusando? A pessoa que ele está acusando é crente? Não. Meu irmão, quem tem que dar testemunho e derramar amor é você. Quem está no mundo, a gente só espera coisa ruim mesmo. Está em trevas. Mas aí a gente vai, a gente acha, né, que pode. E as pessoas ficam entrando em combate, entrando em debate com pessoas que só precisam do nosso amor. Vocês lembram aqui, não é o texto que a gente leu, mas eu me lembrei, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Quando Jesus encontra com aquela mulher, Jesus não fica apontando os erros dela. Ele vai falar sobre isso lá depois, no diálogo, na continuação do diálogo. Mas a primeira coisa que ele faz é se aproximar, é pedir água. E aquela mulher, ela era samaritana. Judeus e samaritanos não se davam, eles realmente, existia uma rivalidade muito grande, mas Jesus não chega apontando isso. Jesus não chega dizendo, ei, samaritana, você precisa se converter, viu? Se conserte, porque senão você vai para o inferno. Não é assim. Ele mostra para ela que o que ela precisa é receber a água da vida. É só isso que ela precisa. Sabe por quê? Porque quando o nosso coração, quando a nossa fome ela é saciada no Pai, todas as outras coisas, como um efeito cascata, elas vão ser consertadas no devido tempo. Então a gente não tem que chegar para as pessoas dizendo, olha, você precisa parar de fazer isso. A gente tem que chegar e dizer, Jesus te ama e Ele quer entrar no seu coração e fazer morada e fazer uma vida nova para você. É isso. Você não precisa ficar apontando o pecado das pessoas. Olha, você precisa parar com essa prática aqui. Não, meu irmão, ele vai parar, sabe quando? Quando Jesus for o centro da vida dele, quando Deus estiver no centro e ele não tiver mais que se saciar com as alfarrobeiras dos porcos, quando ele não tiver mais que se saciar com coisas que o mundo oferece, aí ele vai deixar gradativamente num processo que se chama santificação. Mas a gente quer, às vezes, santificar a pessoa à força, como se a gente fosse o próprio Cristo ou o próprio Espírito Santo. E esse irmão mais velho somos nós, muitas vezes. E o irmão mais velho alega que nunca recebeu tal recompensa por trabalhar como um escravo. Olha o que ele fala. Eu trabalho como um escravo, nunca recebi nada. Meu amigo, você recebeu a herança. Você desfruta da presença do Pai. Tudo que é do Pai é seu. E você está dizendo que não recebeu nada. Isso acontece com um coração ingrato, quando a gente fica olhando para a vida dos outros, quando a gente olha o que o outro tem. E quando a gente deixa de olhar o que nós temos. Ah, porque fulano tem isso. Olha o que você tem. Eu tenho certeza que Deus, quando criou você, não colocou só defeito, não. Ele criou você, Ele formou você e conhece você desde o ventre da sua mãe. E Ele moldou você para o cumprimento de um propósito.
Agora você fica querendo cumprir o propósito dos outros? Não. Você precisa descobrir para que você foi criado e ser grato por aquilo que Deus te deu. Outra coisa que o irmão mais velho faz, ele difama o seu irmão. Vocês percebem que ele diz assim: o seu filho que desperdiçou dinheiro com as prostitutas. Vocês viram em algum momento do texto falar que o irmão mais novo desperdiçou dinheiro com prostitutas? O texto não fala isso. Pode até ser que ele tenha desperdiçado com isso também. Mas o irmão mais velho não sabia disso. A Bíblia diz que ele desperdiçou. Ele devia viver, né? Comprando coisas, como jovens que querem ter tudo sem ter trabalhado para isso. Mas o irmão diz, ele desperdiçou com prostitutas. E quem sabe? Quem sabe do coração do outro? É muito fácil a gente apontar, né? Especialmente quando o pecado é sexual, a gente aponta, né? Interessante que as pessoas costumam supervalorizar certos tipos de pecado, que eu entendo, porque há uma gravidade em pecados que ferem o matrimônio, mas elas costumam, parece que, encarnar nesses pecados como se eles fossem os únicos. Então, eu entrei na igreja, se eu adulterava, eu não posso adulterar mais. Ok, tá certo. Mas eu entrei na igreja, eu mentia de vez em quando, e eu continuo mentindo. Vocês entendem? A gente gosta muito de apontar o pecado dos outros. A gente gosta muito de apontar, sabe? Porque a gente diz assim, eu estou aqui com o Senhor, eu venho para a igreja todo domingo, eu vou para a escola bíblica, eu canto, eu toco. E aí a gente usa essas coisas como uma proteção ou como uma máscara para que a gente possa apontar os erros dos outros. E ele faz isso. Ele estava ali com o pai, mas ele não se enxergava como filho. Ele era herdeiro e já tinha recebido a herança, mas ele trabalhava ainda como se ele fosse escravo. E sabe qual é a diferença? Porque o escravo, ele trabalha porque ele tem salário para receber. O filho não trabalha porque tem salário para receber, porque tudo que é do pai é dele. Tudo que é do pai é seu, se você é filho. Então você não precisa trabalhar nem fazer para agradar a Deus. Então eu oro, não é para agradar a Deus, não. Deus não precisa disso, não. Ele nos ama como filhos. Eu tenho certeza que quem tem filhos aqui, sempre tem um que dá mais trabalho, outro menos. Principalmente filhos maiores, né, em certa fase da vida. E eu tenho certeza que você não ama mais o que dá menos trabalho. Aquele que tem filhos, ama os filhos, porque eles são filhos, porque tem o DNA seu, ou porque foram escolhidos e adotados como filhos. E Deus também nos ama dessa forma. Gente, a gente se relaciona com Deus, às vezes, como se Deus tivesse o tempo todo, você caiu e Deus fica, olha, tá vendo, eu não avisei? Como a gente faz com os meninos, né? A gente avisa, não faça isso, menino cai, a gente tá vendo, eu não avisei. A gente até diz, mas a gente socorre, não socorre? A gente não vai e leva para o médico quando quebra a perna, ou você deixa lá com a perna quebrada, porque foi fruto de desobediência. Eu acho que nenhum pai faz isso, a não ser que seja tirano, né? Mas a gente se relaciona com Deus como se Ele olhasse para a gente assim. A gente peca e não vou mais para a igreja. Ai, porque eu não vou mais para a igreja? Não vou mais orar porque Deus não se agrada. Minha oração não vai chegar a Deus. Gente, Deus não está apontando para você o tempo todo, tirando você do céu, botando no inferno. Tirando do céu, botando no inferno. Não é assim, não. É filho. Eu trabalhei um tempo com processos criminais de presos que já foram condenados e estão presos na penitenciária de Alcaçuz. E era incrível perceber o cuidado das mães com aqueles filhos. Você olhava os processos, eu olhava a história e via coisas terríveis que eles tinham cometido, mas a mãe estava lá, procurando saber se o juiz tinha despachado o processo, se estava perto dele sair, se estava perto de ir para o semiaberto, para o livramento condicional. Porque é filho, gente. Filho é filho. Agora, Deus não vai obrigar ninguém a viver perto dele. Ele não obriga, ele entrega os bens, ele lhe abençoa, ele lhe dota de capacidade, mas ele não obriga você a estar perto dele. Agora, se você se afasta, assuma as consequências de se afastar. Mas você não deixa de ser filho, ele te quer próximo. Ele quer você próximo dele. Quando a gente cai, Deus cuida de nós. A gente precisa parar de se condenar.
porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós lemos isso aqui no início. Nenhuma condenação há. Então pare de se condenar, porque a condenação nos afasta de Deus. Uma coisa é arrependimento. Você se arrepender, se colocar diante de Deus. Senhor, eu errei, eu reconheço. Você reconhecer que errou. Eu reconheço e eu sou grato porque o Senhor já pagou pelos meus pecados. Quando Jesus morreu, Ele já pagou por todos os pecados. Então Ele não precisa morrer de novo pelo pecado que você vai cometer daqui a pouco, não. Amanhã, depois. Ele já morreu, já pagou, está tudo pago. O que você precisa fazer é se arrepende e volta. E quando você volta e você se arrepende e reconhece, Deus age como esse pai aqui da parábola que nós lemos. Ele não fica apontando seus erros. Ele não faz como a gente faz às vezes com os meninos. Está vendo? Eu disse que você ia se machucar. Eu não quero mais você aqui. Quando os filhos são mais velhos e erram. Tem pais que não querem mais conviver com os filhos. Mas Deus não. Ele acolhe, ele honra. Ele não colocou o filho para trabalhar como escravo, não. O filho voltou dizendo, eu quero pelo menos ser servo do meu pai. Mas ele o abraça, ele o honra, ele corre, né? A gente lê no texto que quando o pai enxerga o filho de longe, ele já corre em direção ao filho. A gente precisa enxergar Deus como esse pai que corre para nós, que nos acolhe, e parar de ficar se condenando por coisas. A gente precisa viver uma vida de santificação, precisa. A gente precisa viver uma vida transformada por Deus, precisa. Mas se a gente ficar se condenando, a gente vai sempre retroceder. Porque o pecado e a condenação em nossa mente nos afasta de Deus. Adão e Eva, quando pecam, eles se escondem. Caim, quando mata seu irmão, ele se esconde. Eles não tinham essa noção que a gente tem. Mas nós sabemos que todo o nosso pecado já foi pago. Então pecou, se arrependa. Não continue pecando não, porque você se afasta da presença do Pai. Daqui a pouco você está passando fome espiritual, inclusive. Você está desonrado porque o pecado traz vergonha. Mas Ele desfaz toda vergonha. Foi cantado aqui também hoje. Ele é aquele que desfaz toda vergonha. E por último, a figura do Pai. Eu já falei um pouco sobre o Pai, mas queria falar um pouco mais sobre ele. Ele reparte sua herança entre os filhos. E mais uma vez, eu trago aqui para vocês essa ideia de que Deus não tem filhos preferidos. Ele não deu mais a um do que a outro. Ele reparte igualmente. Agora, o que você vai fazer com o que recebeu do Pai, aí é problema seu. E aí isso vai fazer com que você frutifique e multiplique o que o Pai te deu, ou você desperdice. Mas o que o Pai te deu, o dom que Ele lhe entregou um dia, Ele lhe deu, é um presente. Se você deixou de operar naquele dom, não é culpa de Deus, não. Você precisa querer, você precisa estar próximo. Quando se chegar para orar, para falar com o Senhor, não chegue para ser agradável a Ele, não, porque você já é. Não há nada que um filho possa fazer para que o pai o ame mais. Minhas filhas, eu tenho duas, às vezes obedecem, às vezes desobedecem, às vezes me agradam, às vezes desagradam. Somos assim. Deus nos olha assim também, mas tem um detalhe. Elas podem me desagradar, podem obedecer, mas nada que elas façam pode me fazer amá-las mais do que eu já amo. Porque é filho, é amor. Então não fique tentando agradar a Deus para que Ele o ame. Agrade a Deus porque você é filho e um filho deseja agradar o Pai. Entende? Porque você quer, porque você entende que Ele te deu essa herança, que há uma herança disponível para você e você quer desfrutar dela e você quer honrar aquele que te deu a herança. Mas não para agradar, porque se você trabalha para agradar, você vai ser escravo sempre. Você vai ser servo sempre. Você vai, vou fazer isso porque senão Deus não me abençoa. Eu vou fazer isso porque senão Deus não vai ficar triste comigo. Deus não fica de lundu não, como a gente fica, né? Deus olha para nós e enxerga Cristo. Porque se Deus fosse olhar para mim e enxergar a mim mesma, Ele afastaria o rosto. Ele olha para nós e enxerga Cristo. Porque se não fosse por Jesus, os nossos pecados, o menor pecado, o menor, aquilo que você acha que é uma bobagem, aquele menor pecado já seria suficiente
para afastar você de Deus completamente. Mas Deus, Ele olha para nós como Pai. Ele nos enxerga de longe. Ele corre em nossa direção, Ele nos abraça e nos beija, Ele nos pega no colo, Ele trata as nossas feridas. Eu não sei o pai que você teve, eu não sei se você conviveu com seu pai, não sei se seu pai foi ausente, se foi agressivo, se foi um pai que disse palavras que te feriram e até hoje você tem feridas no seu coração por causa disso. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Deus, Ele é o Pai. E Ele quer sarar essas suas feridas. Ele quer que você se relacione com Ele como um filho se relaciona com o pai. Não como um religioso, como aquele fariseu que vai orar e diz: Senhor, obrigada porque eu não sou como esse publicano. E aí ele fica se exaltando. Você chega para Deus, não precisa ter palavras bonitas. Você chega como um filho que fala com o seu pai. E aí você não precisa usar máscaras, você não precisa esconder nada. É só derramar o seu coração diante do pai. É um filho com o pai. Mas a gente precisa enxergá-lo como pai, para que a gente tenha coragem de chegar até ele e dizer: papai, eu estou aqui, eu sou tão imperfeito, sou tão falho, mas eu sei que o Senhor me ama e eu sou grato por isso. O retorno do filho perdido deve ser celebrado. Quando volta alguém para a comunhão da igreja, nós precisamos celebrar. É algo que a gente precisa celebrar e cuidar e ajudar essas pessoas. E não ficar dizendo assim: você caiu, você voltou, agora não caia mais não, viu? Fique quietinho aí na sua, não vai errar de novo não. E aí a pessoa está numa luta. Porque nós temos lutas. Muitas vezes os nossos pecados não são tão visíveis, não são tão vistos. Mas nós temos nossas lutas, nós temos nossas dificuldades. E às vezes a gente deixa de acolher as pessoas e elas vão e se afastam de novo do convívio. A gente precisa acolher, estender a mão, ajudar. Se ela quiser sair, se ela não quiser esse acolhimento, aí já é ela com Deus. Não é nossa responsabilidade. Para encerrar, eu queria falar sobre um salmo, que é o Salmo 103. Só para mostrar para vocês que essa ideia de Deus como um pai, apesar dela ser totalmente revelada em Jesus, ela já estava lá no Velho Testamento. A gente olha para o Velho Testamento e a gente vê um Deus que pune, um Deus que castiga, porque Deus se relacionava com o homem naquela época de outra forma, porque as pessoas eram duras de coração, o Espírito Santo ainda não habitava em todos eles. E aí Deus ensinava as pessoas, porque eles ainda estavam na menoridade, eles precisavam ser ensinados. Mas o Salmo 103 é um salmo que Davi escreve. Davi é chamado homem segundo o coração de Deus. E Davi escreve esse salmo, Salmo 103, verso 8 em diante. Eu vou ler para vocês. Eu queria que vocês observassem o que ele está dizendo a respeito do Senhor. Ele diz: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Veja que Davi era alguém que tinha intimidade com Deus. Aqui são palavras de pessoas que conheciam a Deus mais do que aqueles que estavam ao seu redor. Davi naquela época, apesar de ainda estar sob o domínio da lei, sob o império da lei, Jesus ainda não tinha vindo em carne, mas ele já tinha uma intimidade, um relacionamento com Deus tão forte, que ele entendia que Deus era Pai. Ele entendia que Deus era paciente. E eu acho que Davi, quando escreveu isso, aquelas pessoas não entenderam o que ele estava querendo dizer, porque eles tinham uma outra ideia de quem é Deus. Como um pai tem compaixão dos seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe que somos formados de quê? De pó. Quando a gente olha para os nossos filhos, eles cometem erros que a gente diz: meu Deus do céu,
Eu fiz tanto isso, mas hoje eu não faria porque eu tenho experiência, tenho maturidade, mas é coisa própria da idade. Deus olha para nós assim. Ele diz, eles são pó. Eles estão em carne. Jesus sabe o que é ser carne porque ele veio em carne. E ele olha para nós e diz, eles estão na carne ainda, eles ainda estão aprisionados nesse corpo corruptível. E eu sei que é difícil para eles. Mas ele também diz que nele todas as coisas são sim. Então nele tudo é possível, em Cristo tudo é possível. O apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse faço. E ele pede para que o Senhor liberte daquilo, liberte da sua própria carne. Porque só em Cristo nós podemos fazer isso. Nós não podemos pelas nossas próprias forças, mas é Deus em nós. Mas a gente precisa sempre lembrar que quando a gente errar, no meio do caminho, quando a gente tropeçar, Deus não vai virar o rosto e se afastar de nós. O que acontece é o que a gente viu aqui nessa parábola. Quando a gente erra, a gente se afasta de Deus. Quando a gente se afasta de Deus, aí a gente começa a sofrer. Mas Deus, Ele quer se relacionar com você de outra forma. E eu gostaria que o Ministério Águios se posicionasse para a gente cantar aqui uma canção que fala sobre esse amor. E eu gostaria que você, se quiser, se puder, fique à vontade, feche seus olhos, sonde o seu coração, pergunte aí a sua alma, né? Converse com a sua alma, com o seu coração. Pergunte se há alguma ferida que de repente uma ferida paterna que ficou aberta e que precisa ser cicatrizada para que você se relacione com Deus. Ou de repente você tem dificuldade em enxergar Deus como Pai. Sonde o seu coração e faça uma oração pessoal aí no seu lugar. Feche os olhos, fique à vontade. Escuta essa canção e fale com o Senhor e receba esse amor e essa graça que Ele tem para você. Amém?